Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre casos recentes de publicidade enganosa de alimentos que tiveram muita visibilidade em razão das empresas envolvidas. Eu estou falando aqui principalmente dos casos do McDonald's e do Burger King, que tiveram sanduíches retirados de venda em razão de conterem no nome carnes nobres, mas que na verdade não estavam nos ingredientes dos hambúrgueres. Para conversar conosco a respeito, temos hoje a participação do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Também da advogada Mariana Gondo, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bem-vinda, Mariana. Olá, Sérgio. Olá, audiência. Muito obrigada pelo convite. Para a gente começar, então, senador, o senhor presidiu uma audiência pública em 12 de maio no Senado Federal para tratar de casos sobre publicidade enganosa de alimentos. Conta para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, como é que foi essa audiência pública no Senado? Bom, pois bem, Sérgio, é um prazer estar aqui participando dessa pauta, cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a doutora Mariana Gondo, dizer a vocês que nós temos um canal de comunicação com a sociedade aqui no Senado da República, que a partir do momento que se tem pautas de interesse da sociedade, eles denunciam, estimulam, pedem apoiamento, e quando chegou essa situação aqui para a gente poder verificar, como qualquer pessoa, de pronto você se surpreende, você até mesmo se assusta e dura crer que seja verdade. Aí a gente, para poder dar o direito do contraditório, porque uma coisa é você acusar e não ouvir aquele que está sendo acusado. A gente promoveu essa audiência pública chamando as duas redes de fast food aqui no Senado, devidamente instruída num processo legal, aprovada pelo plenário da Casa, para que eles pudessem dar a versão deles. Do dia que marcou ao dia que aconteceu, passaram-se alguns dias. E nesse período, qual foi a nossa surpresa? Que os cardápios todos foram alterados, tanto da rede do McDonald's quanto da rede do Burger King. Ou seja, se eles foram alterados, é sinal de que algo estava errado diante daquilo que foi evidenciado. E realmente estava. Ali, de acordo com as análises obtidas por diversas instituições e organismos que se envolveram nesse processo, colocavam o nome de um produto com o conteúdo de uma carne nobre e não se tinha essa carne nobre nesse produto, mas se tinha um aumento do preço em função da expectativa que aquilo gerava no consumidor. O consumidor, na sua boa-fé, foi iludido esse tempo todo, tanto na rede McDonald's quanto na rede Burger King, e a partir desse momento que isso foi colocado, a gente esperou que eles viessem na audiência pública, mas eles utilizaram uma legitimidade que dá ao regimento interno e fizeram as justificativas por escrito. Ou seja, preferiram sair do debate, apesar de colocarem nessa carta todas as explicações que, para eles, justificava toda essa história, mas eu ainda estou aguardando a manifestação do Ministério da Agricultura, que tem um setor responsável para verificar a sanidade desses alimentos e também do resultado do próprio IDEC e também do CONAR a respeito dos questionamentos que a gente fez. Ou seja, isso não está esgotado ainda. Há que se ter desdobramentos para que prática como essa não venha mais acontecer no nosso país. Por mais que na justificativa que eles ali colocam, eles, num parágrafo, dizem que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, está acostumado a
aspas, ser enganado nesse sentido. Mariana, além desses dois casos principais que eu comentei, e o senador também explicou, também a gente teve recentemente aqui no Distrito Federal uma proibição de venda de um produto da Coca-Cola, que é o Del Valle Fresh. Como se deu essa denúncia e qual que era o problema desse produto em específico? Uhum. Exato, Sérgio. Primeiro, cumprimentar aqui o senador. É um prazer revê-lo e também aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade, a iniciativa da audiência pública, que foi muito relevante para colocar sob mais holofote esse caso tão importante, esses dois casos que o senador acabou de comentar, e que também joga a luz e oportuniza os debates sobre outras publicidades de alimentos enganosas, que infelizmente acabam sendo uma prática muito comum do mercado. Esse caso, Sérgio, que você nos perguntou, é sobre um produto da Coca-Cola, né, um produto da linha Del Valle. É uma empresa conhecida, muito consolidada no nosso mercado, e essa denúncia chegou para o IDEC por meio de uma denúncia encaminhada para uma iniciativa do IDEC que se chama Observatório da Publicidade de Alimentos. É uma iniciativa criada justamente para podermos monitorar essas práticas. Para o IDEC, a questão da alimentação para os consumidores é um tema de muita relevância e a gente monitora especificamente esse setor de mercado no que diz respeito às suas práticas publicitárias. E essa foi uma denúncia que chegou sobre um produto, sobre 4 produtos da linha Del Valle Fresh que, apesar de toda a aparência, apesar de todo o seu trade dress, aparentarem serem sucos, refrescos ou néctares, que são as categorias de bebidas não alcoólicas regulamentadas pela Anvisa, e para cada uma dessas categorias existe um mínimo obrigatório de suco de fruta. Apesar disso e de toda a aparência, esse produto, na verdade, não se encaixa em nenhuma dessas 3 categorias e é algo observável pela quantidade de frutas. Então, enquanto para quem nos assiste ter uma ideia da enganosidade, quando a gente fala em refresco, que é a categoria que tem a menor quantidade de frutas, o refresco sabor laranja, segundo as normas da Anvisa, tem que ter 30% de suco de laranja. Esse produto, sabor laranja, tinha nem 2% de suco de fruta. E apesar disso, os consumidores, isso é fácil de observar nas redes sociais da empresa, se referiam ao produto como suco. E, por óbvio, ele era muito parecido com todos os outros produtos da linha, e sua embalagem, sua publicidade destacava a fruta como se fosse um ingrediente que estivesse contido naquele produto. Então, essa denúncia foi feita para o PROCON do Distrito Federal, e a gente teve um ótimo resultado, né? O PROCON, como você mencionou na pergunta, agiu muito rapidamente sobre esse caso e suspendeu e exigiu uma contrapropaganda, né? Que é uma medida interessantíssima prevista pelo CDC, porque muitas vezes as empresas acabam pagando a multa e seguindo adiante com o caso, e a contrapropaganda ela dá a oportunidade do consumidor ser esclarecido e de a empresa cumprir com seu dever de corrigir o erro, né? Corrigir os malefícios da publicidade enganosa. E é interessante, Sérgio, porque esse caso começou aqui no DF, né, com a atuação do PROCON, e ele, devido ao impacto e como eu mencionei no início, né, a oportunidade também que o senador trouxe para a audiência pública de a gente trazer esse debate como um aspecto central, porque a publicidade ela envolve tantos aspectos da nossa vida, e o tempo todo a gente está sendo tão bombardeado e sendo influenciado, né, nossas escolhas alimentares pela publicidade, que esse caso cresceu. Diversos outros PROCONs em outros estados, como, por exemplo, Santa Catarina, a cidade do Rio de Janeiro, o PROCON no Paraná, também atuaram sobre esse caso, e a Del Valle e a Coca-Cola hoje também estão com processos, respondendo processos nesses outros estados também, sobre esse caso. Mariana comentou sobre multas às empresas, sobre contrapropaganda, e o senador também falou sobre a audiência pública e colocou nos holofotes, né, essas 2 empresas principais que a gente comentou no início do programa. Então, senador Nelsinho, quais seriam soluções, além dessas, para coibir, para que as empresas não
continuem cometendo esse tipo de prática, até porque esses casos são de empresas muito conhecidas. Mas quantas no dia a dia o consumidor pode estar, né, à deriva e pode estar sofrendo esses enganos, essas enganações, e a gente não tem muito conhecimento porque às vezes a empresa não é muito conhecida ou porque as pessoas não denunciam, né? Quais seriam possíveis soluções, senador? Bom, a primeira delas é manter esse entrosamento desses órgãos de controle social com o poder público fiscalizatório, que é, no caso aqui, o Senado da República, através da Comissão de Defesa do Consumidor. Fazermos uma interligação sintonizada entre o Observatório de Publicidade de Alimentos, entre o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para que a gente possa traçar estratégias em função ainda das respostas que estão por vir. Eles ainda estão no tempo, até o dia 30, segunda-feira que vem, a gente está aguardando, através do CONAR, que em carta na audiência do dia 12 informou que as empresas têm até o dia 30 de maio para prestar os esclarecimentos devidos, e que vai compartilhar com a Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor todos os passos. Eu digo o seguinte, a gente está sujeito aqui às redes sociais, a análises, a críticas, a sugestões, a aplausos. Isso faz parte do homem público. E muita gente veio nas redes sociais, e até me surpreendeu isso, para dizer que a gente não devia mexer com isso, que onde já se viu senador se preocupar com sanduíche. Agora, eu vou dar a minha opinião. Ninguém gosta de ser passado para trás. Nenhum ser humano gosta de ser ludibriado, seja lá em situação que for. Enquanto eu estiver aqui, esse assunto não vai morrer. Ele tem que ser passado a limpo, ele tem que ser esclarecido. O canal nosso aqui na Comissão de Controle de Fiscalização e Defesa do Consumidor está aberto à população. Qualquer outra denúncia que se tiver de alguma situação semelhante a essa, nós estamos prontos para acionar os organismos e os órgãos competentes. A sociedade brasileira, ela é pacífica e ela não se importa de ter um produto real, com qualidade, nem que você cobre um pouco mais em relação àquilo lá. Agora, enganar a população, dizer que ali tem uma coisa e não ter, e sair justificando, não, realmente não tem, mas tem o cheiro. Eu acho que isso é zombar da cara da gente. É uma situação que não dá para aceitar. Eu penso que esse silêncio, até dos órgãos competentes do Executivo, me incomoda muito. Eu penso que eles deviam sair com tudo nessa luta, coibir que isso venha a acontecer e punir aqueles que fizeram essa prática ao longo desses anos. Então, eu vou cobrar isso aqui enquanto eu estiver aqui no Senado da República. Até porque, né, senador, muita gente é capaz de desconhecer, mas é uma função constitucional do Senado da República que não só legislar, mas fiscalizar, né? Então, são as duas funções principais do Legislativo. Então, também fiscalizar, e isso é muito visto, né, da nossa Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Mariana, conta pra gente o que deve fazer o consumidor, quais são as suas sugestões para o consumidor para denunciar práticas abusivas ou de publicidade enganosa, seja via IDEC ou outros canais, como o próprio senador comentou, um dos canais é o próprio Senado Federal. Certo, Sérgio. Bom, a publicidade enganosa, né, ela tem um aspecto complicado. Muitas vezes o consumidor ele não se percebe diante de uma publicidade enganosa, justamente porque as estratégias às vezes são ardilosas. O consumidor precisa compreender tantos aspectos para se perceber diante de uma prática ilegal.
Então, é um pouco complicado, mas a gente percebe, né, na nossa prática, na nossa atuação, que quando as informações vêm à tona e o consumidor se percebe enganado, as pessoas se sentem, de fato, ofendidas. E o que a gente coloca e estimula é que as pessoas, a partir disso, busquem os seus direitos, né? O direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva é um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor, assim como o direito à informação. E esses direitos estão extremamente conectados. Quando o consumidor se perceber diante de uma publicidade enganosa, ele pode, obviamente, procurar as autoridades competentes, fazer essa denúncia, registrar sua denúncia perante os PROCONs municipais ou estaduais, ou, havendo dúvidas sobre se ele está diante ou não de uma publicidade enganosa, ele pode entrar em contato com o IDEC por meio dessa iniciativa que eu mencionei há pouco, Observatório da Publicidade de Alimentos, .org.br, porque nosso objetivo, Sérgio, é justamente auxiliar o consumidor a se empoderar dos seus direitos e identificar essas publicidades. Então, no nosso site, a gente compartilha algumas dicas, alguns aspectos que o consumidor deve observar para tentar fazer a identificação dessas publicidades e denunciar. Então, muitas vezes ele está em dúvida, ele pode encaminhar essa denúncia para a gente analisa e, se for o caso, a gente encaminha para as autoridades competentes, porque é justamente o outro propósito dessa nossa iniciativa, o apoio às autoridades. E é importante a gente, quando o consumidor estiver diante do supermercado, de um anúncio publicitário, ele ter a consciência de que, muitas vezes, o anúncio publicitário, ele justamente objetiva a venda. Então, é importante que o consumidor faça a sua escolha não baseado na publicidade, mas baseado nas informações, nos rótulos, uma análise detalhada desses produtos, mas que isso não signifique que o dever de se informar caiba somente ao consumidor, né? Porque a jurisprudência, inclusive, já reconhece, a atuação dos órgãos competentes já reconhece que o dever de informar é das empresas, e ele é um dever positivo e ele é um dever ativo. Não é o consumidor, a informação tem que estar clara, não é o consumidor que tem que se esforçar, quase que fazer um trabalho ali no supermercado de análise do produto, contraste das informações do rótulo com as informações da lista de ingredientes, né? Esse não tem que ser uma coisa trabalhosa. O consumidor muitas vezes toma a sua escolha ali diante da gôndola em segundos, e é assim que precisa ser. Por isso, o dever de informar tem que ser da empresa, e isso tem que ser feito de uma forma clara, de uma forma adequada, de uma forma acessível, porque a gente sabe da realidade do Brasil. Muitas vezes as empresas colocam, mas aquilo estava lá, aquilo estava escrito em letras diminutas, exigindo um exercício complexo de interpretação. Mas a gente sabe qual é a realidade socioeconômica, educacional do nosso país, e as empresas precisam se atentar a isso, né? A publicidade enganosa e o dever de informar tem que ser balizado na realidade brasileira. Isso é muito importante de destacar. Senador Nelsinho, a Mariana comentou agora sobre deveres, né, das empresas, dever de informar, né? E a gente falou agora há pouco sobre a função do Senado, que é fiscalizar e legislar. Em termos de leis, legislação, o que o senhor prevê assim como avanços e melhorias da legislação de defesa do consumidor, até para coibir, né, o que a gente já comentou hoje aqui, coibir práticas essas, ou seja, que a empresa sinta, né, que ela tem uma legislação ali que a impede de cometer esse tipo de prática. Entrando no mês de junho, nós já vamos ter as respostas do CONAR, que ficou de nos enviar as manifestações por escritos da Burger King e do McDonald's. Além do que, nós vamos também querer uma manifestação a respeito desses sucos Del Valle e Fresh que saiu, que não tem o que deveria ter. Vamos promover uma reunião aqui no Senado com o IDEC, com esse Instituto OPA, o Ministério da Agricultura, o CONAR, a Anvisa e a nossa comissão. Uma reunião interna para a gente delinear os próximos passos, porque nós não vamos aceitar uma situação como essa.
para se auferir lucros, existe hoje claramente, por parte desses casos, um caminho tortuoso para poder enganar as pessoas e, em função disso, ter um lucro mais avantajado nos produtos que está comercializando. Isso não pode acontecer no nosso país. Nós temos que propor medidas duras, penas rigorosas, e que isso possa servir de exemplo para aqueles que querem enganar as pessoas através de propaganda, não venham a proceder dessa forma. Mariana, conta para a gente aqui, para quem está nos assistindo em casa, a gente já comentou sobre canais e incentivo também para o consumidor denunciar essas práticas que o senador falou que são, né, inadmissíveis. Agora, Mariana, cabe algum tipo de reparação, indenização para o consumidor que se sente lesado? Com certeza, Sérgio. O consumidor que se sente lesado, né, que foi enganado, e muitas vezes acontece, né, de você só perceber que foi enganado quando você já efetuou a compra, quando você chega em casa com um produto que não era aquele que você queria comprar. Você pode sim ajuizar uma ação civil, daí dependendo do caso, na esfera dos juizados especiais ou na justiça civil, mas cabe sim, o consumidor vai ter que ali apresentar os elementos do caso para comprovação do dano, mas sem dúvida alguma, o consumidor conseguindo demonstrar, né, documentar esses fatos, ele tem direito sim à reparação. Até, se me permite, Sérgio, casos que vêm sendo muito comentados e o IDEC vem sendo muito procurado para comentar, justamente acho que porque os consumidores começaram a olhar para esse tema da publicidade enganosa e se indignar diante disso. Então, a gente vem sendo muito procurado para comentar os direitos dos consumidores nos casos de produtos que hoje no mercado vem aparecendo como os produtos similares, mas que são idênticos no seu conjunto imagem, no seu trade dress, aqueles produtos clássicos e tradicionais já conhecidos do consumidor. E muitos desses produtos são alimentos. Então, por exemplo, casos de leite condensado, que na verdade, quando você compra aquela caixinha clássica, característica, né, o mesmo pudim de leite condensado na frente, o consumidor chega em casa e aquilo não é leite condensado, aquilo é a mistura láctea condensada. Ou então, casos de creme de leite, que não são creme de leite, ou requeijão, que são creme tipo requeijão, não são, mas o conjunto imagem do produto são exatamente aquele que a gente já conhece, né? Então, que aparece o pudim na frente, aquele copinho da tampa azul, que a gente sabe que produto é aquele, quando a gente olha, a gente já entende, e na verdade esses são os produtos similares. E os consumidores têm vivido essa realidade, muitas vezes porque, diante desse contexto que a gente vive agora, as pessoas olham para o preço, levam o produto para casa, e quando chegam em casa, não é aquilo. E existem situações em que pode haver um desconforto como esse, né? Poxa, então eu tinha me preparado para fazer aqui essa receita, não é esse o produto. Mas existem casos muito preocupantes do ponto de vista da saúde, porque a gente está falando de alimentos, a gente está falando de saúde. E existem produtos que são muito parecidos nas suas embalagens, como é o caso de fórmulas infantis, que são produtos específicos, extremamente regulamentados, porque eles objetivam a substituição da amamentação, do aleitamento materno, quando a mãe está impossibilitada por alguma razão de amamentar e há prescrição médica para o uso desses produtos. E eles são muito confundidos com outro tipo de produto que se chama, conhecido no mercado como composto lácteo, só que esses produtos, eles não são recomendados para menores de 2 anos de idade, porque eles contêm açúcar, outros aditivos. E esses produtos são confundidos. Então, a gente tem muitos relatos de mães que confundiram os produtos e ofereceram um pelo outro. Então, só para exemplificar o quanto que a gente está bombardeado por essas práticas enganosas no mercado, e sim, a resposta é sim. O consumidor enganado pode procurar os seus direitos e pode exigir reparação de danos, com certeza. Para a gente encerrar, então, pessoal, senador Nelsinho, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, justamente nesse sentido que a Mariana falou agora,
que, além de uma questão de defesa dos direitos do consumidor, o Senado da República também trabalha em prol da saúde, né? Uma questão de saúde alimentar. Olha, a mensagem que eu quero deixar é que os PROCONs regionais, estaduais, também têm um papel muito importante em todo esse contexto. Eu quero ressaltar aqui o trabalho do Marcelo de Souza do Nascimento, que é do PROCON do Distrito Federal, que realmente fez por onde as suas ações. E dizer que a gente já conseguiu muita coisa com toda essa confusão estampada. Tiraram os produtos do cardápio. Nesse final de semana eu vi um material de uma página de um jornal de grande circulação, onde ele atestou produtos de qualidade que são vendidos em lanchonetes que não fazem propaganda enganosa, incentivando as pessoas a poder ir lá e realmente saborear, vamos dizer assim, um hambúrguer de picanha ou um hambúrguer de costela suína, porque ali realmente, após a análise, existia esse produto, e dizer que é isso que a gente vai buscar. A gente quer uma relação transparente, uma relação clara, pacífica, onde se respeita o consumidor e não se usa dessa artimanha para poder aumentar os seus lucros e o seu faturamento enganando as pessoas. Eu penso que o Estado brasileiro precisa entrar nessa história, sim, entrar com um pedido de uma reparação, fazer algum termo de ajustamento de conduta. Nós temos várias entidades sociais que podem ser beneficiadas com a mão estendida dessas grandes redes de fast food, ou seja, a situação está aí, como eu disse na audiência pública, essas duas redes de fast food, de sanduíches e essa rede de suco são poderosas, são fortes, mas eles ficaram nus diante de toda essa situação, passando uma vergonha que realmente é algo que vai fazê-los pensar muitas vezes a tomar de novo essas medidas. Então, muito obrigado, Mariana Gondo, senador Nelsinho Trade, pela participação, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado e no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode encaminhar para a nossa ouvidoria no Senado Federal. A gente se vê na próxima. Um abraço.